Papo com o Anjo. Olá, bem-vindos a mais um programa Papo com o Anjo, esse programa aqui na Jovem Pan, que você já sabe, sempre eu trago alguém muito especial para bater um papo com vocês, trazer lições, né, lições de vida, lições empreendedoras e lições investidoras, que é o caso hoje aqui. Eu trago um cara que ensina investimento também, mas é um investimento bem diferente, porque ele ensina investimento para pessoas de baixa renda, né? E tem um podcast também. Enfim, tem várias coisas que ele vai contar aqui para vocês, senhoras e senhores. Murilo, o favelado investidor. Beleza, João? Obrigadão aqui pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bacana demais, Murilo. Me fala o que você faz, como é que surgiu essa história do favelado investidor? O que significa isso? O que representa o favelado investidor? Olha, o Favelado Investidor ele foi criado em 23 de março de 2019. Agora, recente. A gente vai fazer 2 anos agora, esse mês. E nasceu com o propósito de disseminar o conhecimento de educação financeira e investimentos, principalmente para o público de baixa renda, né? Que eu nasci em comunidade, nasci em favela, e eu via que essa informação é muito escassa e muito rara e pouco chega nesse público específico. Às vezes por até falta de oportunidade, de acesso, e principalmente comunicação, né? Então é algo que a gente trabalha todos os dias da maneira mais didática, tirando um pouco do economês, para o público de favela entender todo o conhecimento, todo o conceito que a gente compartilha com eles. Olha, é que você que está aqui ouvindo, assistindo a gente, deve estar pensando assim, poxa, mas na favela, na baixa renda, geralmente é mais uma educação de economia, né? De poupar, de gastar corretamente, de se organizar financeiramente do que efetivamente um investimento, né? E me fala um pouco sobre isso. Qual é essa diferença e como é que você separa essas coisas? Quando a gente olha a cultura de organização financeira, né, é algo que o público de favela está bem acostumado, porque muitas vezes vive ali num certo limite, né, de salário, tudo mais, junto com o custo de vida que cada família pode ter. Então eles já vão se acostumando a fazer um dinheiro sobrar no final do mês. Mas muitas vezes, quando acaba sobrando esse dinheiro, não sabe o que fazer, né? Então alguns deixam na poupança, outros deixam no cofrinho dentro de casa. E aí eu venho com essa parte de investimento financeiro, né, tanto em renda fixa quanto em renda variável, para eles terem um conhecimento para rentabilizar mais esse dinheiro, né, esse pouco que sobra, e sempre focar ali num objetivo. Por exemplo, final do ano, o cara juntou um dinheiro ali que sobrou o ano todo. Aí no final do ano ele faz uma viagem, por exemplo. Então não precisa estourar um cartão de crédito. Então isso é mais um caminho, né, que eu mostro para o público de baixa renda, que é possível ele realizar sonhos dele específico, e com pouco dinheiro, né? Só tem que ter paciência e, se possível, também tem a parte de empreendedorismo que eu incentivo muito para aumentar essa renda, né? Essa renda. Então, por um lado, aumentar a renda com o empreendedorismo, por outro lado, você orienta o canal correto, os veículos certos de investimento, para que ele consiga, até pelo volume, dependendo de cada um, o volume de recursos que tenha. Eu fiquei aqui pensando, você está fazendo isso desde 2019, o que você fazia antes disso? Antes eu, já tive uns 4, 5 empregos. Já. Empregos? Emprego, Sempre lá na região? Não. Eu já fui auxiliar de padeiro, né? Foi meu primeiro emprego aos 16 anos. Fui auxiliar de office boy, fui menor aprendiz em um cartório. Aí depois fui estagiário no Banco Bradesco. E aí meu último trabalho registrado como CLT foi numa multinacional na KPMG, que é uma auditoria contábil. E aí eu comecei o canal junto com o trabalho, né? Eu ainda trabalhava na multinacional. E aí quando eu vi que eu estava tendo mais renda da minha empresa, do Favelado Investidor, aí eu larguei. Ou seja, o Favelado Investidor virou um business, virou uma empresa. Sim. E aí você largou o emprego e focou no Favelado Investidor, que deve ter infoprodutos, deve ter um canal de educação onde você monetiza nele, né? Sim, hoje a gente tem os nossos produtos digitais, né? Cursos, palestra também a gente está fazendo mais online por conta da pandemia. E além disso tem a receita do YouTube e alguns patrocinadores do próprio projeto como um todo. Você fala com quantas pessoas por mês, mais ou menos? Olha, eu acho que o último dado que eu vi, que foi de umas 3 semanas atrás, a gente bate mensalmente umas
3,5 milhões de pessoas. Muita gente. Isso. É muita gente aprendendo, muita gente vendo informações importantes sobre o mercado financeiro, sobre educação financeira e também sobre investimento, né? Sim, muito, sim. muito importante o que você tem feito e tem chamado a atenção. Tanto é que você está aqui no Papo com o Anjo. Não sei se você sabe, o Anjo diz respeito a um tipo de investimento, um investimento alternativo em startups. O que eu faço é apoiar essas startups, né, com um pouco de recurso e também com o Smart Money, que é aquele ajudar, né, com orientação, com conexões, muito mais do que dinheiro. Então, isso é uma modalidade de investimento que está começando a se popularizar no Brasil. Sim. E espero também que você consiga orientar os seus 3,5 milhões de pessoas que te assistem mensalmente a também olhar para essa oportunidade que é um bem social, um impacto social incrível, que quando você ajuda alguém, você investe, você está ajudando alguém que está gerando trabalho, está gerando renda, né, e a economia gira, né? Sim, eu falo que o Favelado Investidor hoje, além de ser uma empresa, tem CNPJ, paga imposto, a gente tem funcionário e tudo, a gente também é um projeto social, né? Porque quando a gente olha a questão de educação financeira e investimentos, eu tenho a plena convicção que a população brasileira, com esse conhecimento, ajuda a diminuir a pobreza no longo prazo, né? Porque vai ser ali um momento que a pessoa vai se organizar e vai fazer esse dinheiro, né, multiplicar, rentabilizar, e ela vai acumular o patrimônio que ela bem desejar, né? E acumulando patrimônio, ela acaba saindo ali da linha de pobreza. Muito bem. Me fala qual é a dúvida, a maior dúvida, a dúvida recorrente, a pergunta que te fazem. O que é? Porque para mim é o seguinte, João, onde eu encontro investidor? E para você? Boa. A minha é como eu começo. Como começa o quê? A investir? A investir. A pessoa não tem nenhum norte assim. A pessoa acabou de me seguir ali na rede social, no Instagram. Manda um direct. Olha, já acompanho aqui seus stories e tudo mais, mas eu não tenho a mínima noção por onde começar, né? Aí eu começo do passo zero. Falei, primeiro você tem que ter sua organização financeira e tem os materiais que a gente disponibiliza gratuitamente. E aí vai sendo etapa por etapa. Abre uma conta em um banco, né? De preferência um banco digital. Tem mais acessibilidade, é melhor também a funcionalidade. Corretora de valores. Estuda esse livro, esse e-book. A gente vai dando um norte aí para a pessoa, porque a ideia que a gente tem é para a pessoa ter autonomia de cuidar da vida financeira dela. Certo. Então a gente não indica ações, não fala investe ali, não. A gente fala assim, estuda isso. Né? A gente pode discutir sobre uma ação, mas em nenhum momento eu vou falar, eu não compro... Magalu. Entendeu? Eu não falo. Então eu vou dando aquele norte para a pessoa refletir e ela tomar a decisão dela. Exato. E sobre isso, exatamente, como é que é a tua carteira de investimento? Olha, hoje... Você é um cara já estruturado financeiramente? Sim. Você já chegou no teu equilíbrio? Sim. Junto tanto com a parte de investimentos, né, que eu venho acumulando desde 2015, e a parte de empreendedorismo também, né, que é onde deu uma boa estabilizada. Acontece que hoje eu tenho tanto minha carteira pública quanto minha carteira privada. Você tem carteira pública também? Tenho, porque no início do projeto eu recebia várias perguntas, né? Mas é muito difícil juntar 100 mil reais. Será que alguém da favela consegue juntar 50 mil reais? E foi várias perguntas assim. Aí eu falei, eu vou criar um quadro lá no meu canal do YouTube, que é do 0 aos 100 mil, onde eu invisto o mais próximo da realidade de alguém da favela, 200 reais, 500 reais. Final do ano, R$1.000. Por quê? Imagina que você está trabalhando e você recebeu seu 13º agora. Tem um extra, tem um 13º, né? Tem a caixinha. Isso, exato. E aí eu vou mostrando toda essa trajetória. Nessa carteira hoje tem 37 mil reais. Tá. A carteira do 0 a 100. Do 0 aos 100 mil. Isso. E a minha carteira privada tá ali na faixa de uns 450 mil. Ótimo, muito bom. Muito bom. O Nigro fala muito sobre isso, ele já esteve aqui com a gente, o Thiago Nigro, ele fala o skin in the game, né? É muito bom quando você mostra para as pessoas aquilo que você está fazendo, né, Murilo? Então é muito importante isso. Agora, esse nome favelado, esse nome, o meu amigo Edu Lira, ele diz assim, vamos botar a favela no museu, né? Ele fala isso, né? E aí, o Edu, um cara querido demais, eu sou embaixador de uma favela lá em Maceió, né? De um projeto chama Manda Ver.
O líder é Carlos Jorge, eu estou até fazendo uma publicidade aqui. Então, eu apoio, mas enfim, ele fala o nome favelado, não é assim, e você reforça isso. Isso é uma estratégia? As pessoas não se sentem, sei lá, não sei, não é uma palavra que afasta as pessoas e não aproxima? Olha, olhando assim, a palavra favelado, né, se a gente for olhar a questão até cultura no Brasil, remete a uma pessoa pobre, né, da favela. Uhum. E o que acontece? Quando eu assumi, né, a posição da onde eu nasci, né, tipo, tendo orgulho, independente de todas as dificuldades que eu já presenciei e já vivi. E na favela não tem só violência, não tem só criminalidade. Tem a parte de lazer, tem a parte do moleque que quer ser um jogador de futebol, quer estudar, tudo mais. Então, eu trago esse nome trazendo mais uma representatividade, mostrando que um favelado ele pode ser um investidor, né? Porque quando a gente olha também na questão investidor, culturalmente no Brasil, a gente pensa alguém que está investindo milhões, né? Seja numa startup, seja na bolsa de valores, enfim, um investimento por si só. E aí, quando a gente olha favelado investidor, fica muito forte esse nome. Porque a gente pensa, como alguém da favela é investidor? Né? Porque ou ele é pobre ou ele é muito rico, entendeu? E veja, Murilo, foi o que me chamou a atenção, inclusive. Né? Foi o que me chamou a atenção, exatamente isso. Né? Isso é uma baita estratégia interessante, claro. E aí, com esse nome, eu percebi que boa parte da favela que acaba falando com a gente se sente representada e principalmente se sente inspirada, né? Porque olha lá um moleque que veio... Um moleque, 26 anos, novo, né? Já tem uma carteira interessante de investimento, muito legal, é um educador, né? Tem uma posição, tem milhões de pessoas seguindo ele, né? É um cara que tem destaque na sociedade, está fazendo o papel dele. Isso é muito bom, cara, é muito importante o que você faz. Obrigado. É muito importante de verdade e esse nome é uma baita estratégia. Fico muito feliz de ter você aqui no Papo com Anjo, aliás, fazendo jus a exatamente o nome do programa, né, gente? Papo com Anjo. E esse cara é um anjo na vida de muitas pessoas. Veja, Murilo, indo direto à questão do investimento, a tua carteira, não só a tua carteira, mas eu digo assim, as pessoas, você orienta mais a renda fixa ou você também fala de renda variável? Hoje eu falo muito mais de renda variável. Muito mais de renda variável. Mais de renda variável. Só que... Porque o risco é maior, né, Murilo? Exato. É isso que eu sempre falo. Antes de tudo, a pessoa tem que identificar o perfil de investidor dela, né? Então, às vezes eu estou falando muito de renda variável e aí um cara, uma mina, manda um direct. Mas eu tenho um certo receio de investir na bolsa, né? Eu sou mais conservador. Eu falo, então... tem esse conteúdo aqui de renda fixa, né? Então, algo que eu respeito muito é o quanto de risco aquela pessoa está disposta a correr. Tá, então você administra o perfil de cada investidor, sim. Né? Mesmo sendo pouco dinheiro ou muito dinheiro, você verifica o perfil para fazer uma orientação correta, né? Sim. E eu digo mais, eu comecei sendo muito conservador, né? Investindo meu dinheiro. E eu falo pro pessoal, cada vez que você estuda mais, você vai aumentando ali seu patrimônio, você já tem renda fixa, mas quando você tem um conhecimento necessário em renda variável, você vai colocar um pouco ali, né? E você vai colocando um pouco, até que no final você já mudou o seu perfil de investidor, então você já está mais moderado, depois você pode chegar arrojado. Eu falo que é uma linha, né? Uma jornada que você vai evoluindo conforme você vai estudando cada vez mais. Eu fico pensando você lá no Instituto Êxito, né? Você é um instituto que a gente apoia empreendedorismo gratuitamente, né? Eu fico pensando esse teu conteúdo lá dentro ia ser muito interessante para a comunidade toda e eu também já deixo o convite aqui para você apoiar a comunidade. Olha, Murilo, todo mundo que vem aqui tem aquela câmera sua, deixa um recado, uma dica, seja de investimento, seja de empreendedorismo, seja de vida, né? Você é casado? Não. Só solteiro. namoro. Continua morando no mesmo lugar ou já tá morando na Faria Lima? Né? Já tá... Eu me mudei, eu saí do João 23, agora eu tô morando ali na Granja Viana. Na Granja Viana, isso. Tá bom, ótimo, beleza. Claro, você antes de deixar o recado, eu queria saber o seguinte, quem é teu guru no Brasil, né, assim, em relação ao mundo financeiro, né, quem que você mira e gosta e analisa, pode ser 1, 2, 3, né, e qual é o teu sonho grande? Boa. Assim, quem eu me espelho muito,
não só na questão de mercado financeiro, mas na vida, o grande exemplo que você já mencionou aqui também é o Edu Lyra, né? Eu já li o livro dele e acompanhei a história dele ali, então é um cara que eu me inspiro muito de todos os ideais que ele tem e aonde ele chegou. Outro que eu admiro muito também e que, não sabe, mas mudou muito a minha cabeça através também dos livros, foi o Flávio Augusto, Sim. né? Geração de valor. E outro, quando a gente foca ali em, né, mercado financeiro e tudo mais, alguém que eu admiro bastante é o próprio Thiago Nigro. Né? Então primo. foi um dos primeiros que começou ali e que veio trazendo todo esse conhecimento sobre investimentos. Então você está bem acompanhado, né? Você está bem acompanhado. Edu Lyra, Flávio Augusto e Primo Rico e Thiago, então você está bem de guru, viu, velho? Você está bem de guru. Ainda bem que você não falou esses nomes que não são skin in the game, só teoria, só blá blá blá. Você está falando de pessoas que na prática, que fazem na prática aquilo que falam, né? Exato. E isso é o que a gente espera. E esse é o que as pessoas que assistem, ouvem o Papo com o Anjo, querem ver e ouvir. E qual é o teu sonho grande? Olha, meu sonho grande é ajudar a diminuir a pobreza do Brasil. Né? Muito bem. Isso no longo prazo é um trabalho bastante longo. De longo prazo, né? De longo prazo. Mas é formiguinha, tem que começar. Exato. Então, olha para aquela câmera e deixa o seu recado final para quem está nos assistindo. Bom, família, meu recado final aqui é para você que enfrenta todas as dificuldades aí do seu dia a dia, ainda mais nesse momento de pandemia. E eu quero dizer que é uma fase, né? Então, eu já passei por momentos que eu, queria desistir, mas quando você tá ali com o seu propósito muito bem claro na sua cabeça, não tem nada que vai te impedir. Independente da dificuldade aí, segue em frente. Tamo junto. Muito bem, obrigado Murilo, obrigado por Valeu. ter vindo aqui. E você que está nos ouvindo aqui, está aqui no Papo com o Anjo, eu queria te dizer que é sempre uma honra ter você, sua audiência, e quero também dizer para você aguardar, próxima segunda-feira, mais um episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.